É com muita alegria que estamos juntos mais uma vez para fazer esse itinerário da vida espiritual, um itinerário que passa pelo coração dos santos, do testemunho deles, e cada um tem algo a nos ensinar. Se você deseja caminhar nesse crescimento espiritual junto com os santos, também com os inscritos, temos vários vídeos aí preparados para você. Então aproveite, está chegando a primeira vez, se inscreva no canal e participe conosco. Bom, se você está esperando isso, vamos logo para o santo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês não apenas de um santo, mas de 25 homens que corajosamente não tiveram medo de perder as suas vidas para professar a sua fé. Vamos destacar aqui o nome de Cristóvão Magalhães, que nasceu no interior do México, mas sem dúvida tem atrás dele todos esses outros homens que fizeram este caminho. Cristóvão, ele aprendeu a ser devoto do coração de Jesus e de Nossa Senhora do Rosário. Ainda jovem, ele entrou para o seminário e foi ordenado sacerdote e se tornou pároco ali da região onde ele morava, sua cidade natal, dando início a uma missão voltada ali para aqueles que eram nativos. Com o objetivo de evangelizar, ele fundou várias escolas, abrigou pessoas que estavam órfãos e que também instalou naquela região asilos, tudo isso para levar essas pessoas a ter este cuidado, este lar, este lugar onde elas pudessem realmente voltar à sua vida com integridade e encontrar a Deus. Ele ainda nas suas pregações trabalhava essa dimensão do desapego, às coisas materiais, para que pudesse ser colocado ali um modo, uma forma de termos uma melhoria para todos. Se todos nós pudéssemos dividir as coisas, melhor assim para todos, O desejo de poder cada vez mais dar aquilo que é um pouco do reino de Deus para todos ali da região. Nessa mesma época, nós estamos falando aqui do início do século XX, se propagou um movimento chamado de Cristeiro, lá no México, um movimento armado contra o governo, que praticava muitas vezes violência contra o clero. Bom, ele uma vez convencido de que esse movimento não era o ideal, ele escreveu assim no artigo do jornal local: a única arma da igreja é a palavra de Deus. Entretanto, ele jamais abandonou seu povo. Os primeiros anos do século, então, 20, foram difíceis para a Igreja do México. Estamos falando de 1917, de forma especial, onde o presidente concordou com a entrada em vigor de uma nova Constituição que estava inspirada em princípios anticlericais. Os bispos logo se opuseram a essa questão da nova Constituição, mas não conseguiram que o governo aderisse, que voltasse atrás. Mas, pelo contrário, a reação do governo foi violenta e forte. Mesmo após a mudança do presidente, que era uma esperança de que as coisas voltassem ao normal, mas, pelo contrário, as coisas foi só piorando, a perseguição à igreja foi crescendo e foi suspenso, então, o culto público de todas as igrejas do país, e o clero católico foi maltratado, muitos sacerdotes estrangeiros foram expulsos, igrejas e escolas particulares de inspiração católica foram censuradas, obras de caridade, tudo aquilo que pertencia à igreja foi colocado de lado. A proibição de se realizarem missas, batismo, confissões e qualquer manifestação religiosa públicas na igreja. Então foi realmente todo um protesto, toda uma reação contra a igreja. Assim, o que acontece? O povo católico mexicano não pôde mais suportar as dificuldades do boicote estabelecido pelo governo, que causava que eles perdessem a liberdade religiosa. Sem intervenção assim direta do clero, mas por meio de armas, resolveram então lutar contra essas arbitrariedades do governo. Assim começou uma guerra civil, mais conhecida no México como movimento de Cristeiro ou Cristiada. Este movimento não foi promovido pela hierarquia da igreja, mas pelo povo, pelas pessoas ali que se organizaram e que buscaram apoio depois também na igreja, para que a igreja pudesse apoiá-los nessa busca de consolidar um processo de retomada da liberdade religiosa. A princípio, assim, o clero ele manifestou uma resistência contra o governo através de meios pacíficos. Alguns padres eram, inclusive, assim, hostis ao movimento, outros já abandonaram as paróquias, alguns realmente aderiram ao movimento, participaram até deste movimento de protesto armado.
Mas assim, finalmente deve-se dizer, porém, que a maioria dos religiosos, né, preferiu empregar seus esforços nos cuidados das almas, do rebanho, que foi confiado a eles, principalmente agora que passava o país por uma guerra civil. Muitos deles, então, arriscaram as suas próprias vidas para estar próximo daqueles que lhe eram confiados. Assim, muitos foram mortos, na maioria das vezes sem julgamento algum. Eles eram capturados dentro ou ao saírem assim da igreja e em suas residências ou locais de trabalho. Eles eram arrastados, né, pelas ruas, enforcados, fuzilados. Então era realmente um massacre contra o clero lá no México e também de todas as outras pessoas que apoiavam o clero. Isso nós estamos dizendo em pleno século XX, é impensável. Nós falamos muitas vezes aqui sobre a questão dos mártires que, diante do Império Romano, mas nós estamos falando do século XX, onde acontece mais uma vez esse martírio que ainda permanece até hoje em outras cidades. Assim, Cristóvão ele foi preso pelo Exército Federal, acusado de apoiar a rebelião, mas na verdade ele foi condenado à morte simplesmente pelo fato dele ser sacerdote. Ele não tinha nenhum apoio concreto em relação ao movimento, ele não era a favor, pelo contrário, como nós falamos, ele era contra o movimento armado, mas foi condenado, e nas suas palavras ele dizia assim, nas suas últimas palavras, dizia: não se preocupem, irmãos, mais um momento e depois o céu se abrirá. Morro inocente e peço a Deus que meu sangue possa servir para a união dos meus irmãos mexicanos. 4 dias depois, foi fuzilado junto com seus 24 companheiros, do qual 21 deles eram sacerdotes. Todos foram canonizados, mártires, no dia 21 de maio de 2000, ano jubilar, por João Paulo II, sendo imediatamente incluídos aí no calendário romano. Ou seja, estes homens deram aquilo que era a vida deles por este ideal de estar perto do povo. Contudo, todos esses fundamentos da igreja foram extremamente repelidos no México, mas depois nós vemos esta graça de podermos, através da vida de tantos mártires, a igreja ser fortificada e se instalar e permanece no México com toda a sua força e testemunho. O testemunho que, sobretudo, nasce aí da vida dos mártires. Pedimos que esta luz, do Senhor possa realmente penetrar no nosso coração e que o testemunho desses homens possam ser para nós um caminho, um caminho também para a santidade e o reconhecimento dos valores que cada vez mais chegam até nós com grande força e com, sem dúvida, banhado aí sobre o testemunho dos mártires. Deus vos abençoe, te espero amanhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.